Fala, xerife, tudo bem? Tudo ótimo e contigo? Tudo certo. Cara, eu tive dificuldade de achar o teu Instagram aqui. Nós também estávamos aqui, Eu nós conheço também você estávamos. como eu conheço você como xerife, mas não tá xerife lá no teu Instagram, pô. É que o xerife surgiu depois do Instagram, a fama do xerife, né? Toda essa marca, ela foi, meus amigos sugeriram que eu usasse essa marca na campanha, né? Eu não tinha ideia de fazer isso, né? Mas eu pessoal, aproveita essa marca, Janeiro é forte, mas eu tenho marca forte na cervejaria e tal, né? E no vôlei, onde eu sou xerife, já sabes por quê, né? Não, não sei. Não sabes? Não. Porque eu sou, tipo assim, o general, o cara que ganha no grito, meio que assim, né? Tem Dá muitas pessoas certo. não tem juiz, então quem grita mais alto leva. Então, eu tinha essa fama de gritar mais alto e a gente, como é grito, virou uma terra sem lei, o nome do lugar, sabe? E toda terra sem lei tem que ter alguém que colocasse um pouco de ordem, né? E acabei dando essa fama, não sei se faço jus a ela, Ô, mas estou aí. xerife, mas para quem não me conhece, eu sou Gilson Marques, eu sou advogado, empreendedor, e agora estou ocupando aí um cargo de deputado federal pelo Partido Novo. E fui convidado aí pelo nosso amigo Jânio, mais conhecido como Xerife, que agora está aí como candidato a vereador de Jaraguá do Sul. Mas eu sempre tive curiosidade, ô Xerife, conta aí um pouco da tua vida, da onde tu veio, o que que tu faz, como tu chegaste até aqui. Eu estou curioso para saber essa tua história aí. Se, Muito se, bom, tá, se Gilson. tem Muito bom. filho, do que trabalha, o que que faz. Conta lá da tua vida, homem. Vamos lá, então. Até preparando a live, eu percebi que entrou aqui a Rosalina, que é de Forquilinha, né? Na minha época de criança. Então, eu sou natural de Forquilinha, no sul do estado. Na época não era município, era distrito de Criciúma, depois foi emancipado. Saí de casa aos 10 anos para trabalhar na roça, que era uma tradição que a família tinha muito filho, né? Então, virávamos empregados domésticos aos 10 anos. Então, aos 10 anos fui ser empregado doméstico em sítios. Aos 14 fui trabalhar no Paraná, num sítio que meu irmão herdou. Aos 15 comecei na Eliane, em Forquilinha, o meu primeiro emprego registrado. Aos 18 fui para Joinville, trabalhei na metalúrgica Tupi, de metalúrgico, e vim para Jaraguá do Sul em 83. Cheguei nessa cidade que eu amo de paixão, vim de carona com um caminhão, com uma mochilinha, cheio de esperança e cheio de vontade de trabalhar e dar certo, prosperar na vida. Jaraguá me acolheu de braços abertos e por isso aqui estou, né? Para trabalhar como voluntário, depois a gente conversa um pouco mais sobre isso. Sou de uma família de 12 irmãos, 11 vivos, quer dizer, diz que trabalham, um trabalho, o resto são vivos, vamos dizer assim, brincadeira à parte, né? Nós somos em 11, então, meus pais já faleceram, meu pai de sistema pulmonar, minha mãe foi atropelada, bem jovem, e a nossa família está espalhada por aí, somos em 4 em Jaraguá do Sul, 4 em Joinville, 2 em Criciúma e 1 em São Paulo. Meu irmão faleceu com alguns meses, né, de vida. E aos 19 anos eu voltei para a escola, foi uma lição muito boa que eu tomei, fui iluminado por fazer isso, só tinha a quarta série, aí fiz o supletivo na época, né, quinta e sexta, sétima e oitava em 2 anos, o segundo grau, na época, chamava-se núcleo comum, depois era profissionalizante, né, tinha a opção de administração, contabilidade e pedagogia, eu imaginei que seria um ótimo professor, fiz pedagogia, me formei, para dar aula de primeira a quarta série, dei aula 3 meses, percebi que o ambiente escolar não era bem meu mundo, porque eu imaginava que fosse encontrar crianças disciplinadas, que nem nós éramos como alunos, né? Porque o pai e a mãe exigiu que a gente respeitasse o professor como segundo pai e mãe, né? E como eu não encontrei isso, acabei me decepcionando um pouco e desisti. Aí voltei a trabalhar de cobrador em Joinville e tal, depois vim para Jaraguá do Sul, porque a empresa que tinha filial em Joinville comprou e fechou a filial. Quando o cara foi me demitir em Joinville, eu falei, cara, não tem uma vaga em Jaraguá? Estou aqui ficar desempregado. Ele, não, pode ir, o pessoal gostou de você. Aí peguei uma carona no caminhão e vim para Jaraguá. Morei em República até os 30 anos, sempre gostei dessa vida de República, né? E aos 30 eu casei, fiquei 20 anos casado, tenho 2 tesouros que chamo, Daniel e Eduardo, né? Daniel mora com a mãe dele, Eduardo está em Florianópolis desde 17 anos, fez tema de formação na UFSC e vive a vida dele lá de boa, né? E eu aqui estou. Mas sempre gostei de empreender, Gil. Em 93 eu construí uma lanchonete,
ensino um terreno alugado. Esse cara foi um anjo, depois me vendeu um terreno em suaves prestações. E ao longo da minha vida eu tive muito trabalho, mas muitos anjos, sabe? Eu fui muito abençoado porque sempre tinha alguém no momento de dificuldade que me apresentava uma nova oportunidade, uma porta se abria. Então, sempre acreditar muito na força do meu trabalho, né? Então, entendo que trabalhar é o primeiro passo para a prosperidade, né? Não tem nada que possa ser consistente sem seu trabalho. Ah, sorte, essas coisas fazem parte do processo, mas o trabalho é que faz com que a gente tenha a diferenciação. Mais ou menos é isso, que 60 anos de Tá, e vida de outubro. então tens uma lanchonete em Jaraguá do Sul, é isso, mano? Ainda tem? Em 93 eu montei essa lanchonete, em 96 eu aluguei ela e fui morar fora de Jaraguá há 2 anos, né? Voltei em 98 para ser gestor da TV Aurora comercial. E agora, em 2000, eu abri uma nova lanchonete, toquei por 2 anos na casa de carne e cervejaria, né? E aí depois decidi alugar. Ficou por 16 anos alugada, comprei de volta o negócio em 2018, e aí tinha virado o mercadinho. Eu descontinuei o mercadinho e montei o happy hour. Então hoje eu tenho uma casa de carne e lanchonete. E dei o nome de Xerife, aproveitando essa marca, né? E hoje tem uma Mas como é que Xerife. tu nunca me convidou para ir lá no Xerife, bicho? Ah, mas porque tua agenda é muito, muito lotada, né, Não, cara? que isso, cara? Tá maluco? Podia estar aí em Jaraguá fazendo essa live, tomando um chopp de happy hour, cara. Considere-se convidado, então. Desculpe, eu acho que eu Ah, acabei desprezando a tua agenda e não coloquei você nela. Já achei uma honra você estar comigo imediatamente. aqui, cara. Então, e daí Pô, agora eu tenho a Xerife. mas me diz uma coisa, pelo que eu entendi, tu fizeste o segundo grau ou não chegou a finalizar? Eu finalizei, me formei professor, no caso, primeira quarta série, que era pedagogia de segundo grau na época, não sei como é que é isso hoje, então eu sou professor também, né? E aí Sim. depois eu vim para Jaraguá, eu comecei faculdade de Ciências Contábeis, estava 6 meses estudando, aí apareceu a oportunidade de ser vendedor, que sempre foi meu sonho ser vendedor, né? Aí Aham. larguei tudo, abracei vendas e toquei minha vida, prosperei, né? E por isso que eu não voltei mais para a faculdade. Deixa eu só responder aqui o Você, Edu. Edu, obrigado tá, pela pergunta. Sobre as falas do Amoedo. Cara, o Amoedo, ele é um filiado, assim como os outros 50 mil. Eu não acompanho mais, porque não tem como acompanhar todos os filiados. E também não dá para proibir ele e ninguém de falar qualquer coisa, por mais que seja besteira ou coisas idiotas ou que eu não concordo. Quando a gente proíbe alguém de falar alguma coisa, ou de não falar, como nós vamos saber o que ele pensa? Como nós vamos saber o que essas pessoas pensam? Então, tem que mais é que falar e cada um chegue à conclusão se concorda ou não. O fato do Amoedo ter sido candidato a presidente faz com que as suas opiniões sejam supervalorizadas. E o que nós temos que fazer é de ir para o caminho contrário. Eu, particularmente, não sigo mais, não acompanho mais, porque não me importa a maioria dos posicionamentos, ou grande parte dos posicionamentos, não estão alinhados com o que eu penso. Mas o que é natural é discordar de algumas pessoas. Mas, seguindo na linha aí, Gilson, xerife, complementando tua resposta, Gilson, quero aproveitar então essa pergunta. Como a gente trata esse assunto? O que importa são o que os nossos 8 deputados federais votam. Então, quer saber o pensamento do partido novo, ao qual eu tenho honra de ser filiado, ver as pautas que vocês votam em Brasília. Então, tanto é que a gente sempre fala, 99% das pautas de 2019 do governo, o Partido Novo votou favorável, que para nós não importa de onde vem a pauta, nós votamos o que é propositivo. Correto, meu deputado? Esse é um ponto interessante, porque tem alguns que soltam umas pérolas, né? Falam assim, porque o novo é o novo PT, né? Aí eu pergunto assim, tá, mas qual é a proposta, qual é o projeto de índole socialista que o novo apresentou? Aí tu não cri, porque não tem, né? Não existe. E é isso que vale, né? As pessoas têm falsas premissas ou ficam vagando coisas ou imaginando coisas, e enfim, mas é cultural mesmo, e aos poucos a gente vai ter que atravessando esses problemas.
deixa eu ver, resumir a admiração pelo Partido Novo, possui os melhores deputados, inclusive o melhor governador brasileiro. É isso aí, Edu, tudo certo. Mas, xerife, continuando a nossa conversa, tu se formou mais tarde no segundo grau, e eu tenho curiosidade, se tu me permite, porque eu fiz o processo seletivo do Partido Novo, e o processo seletivo meu foi difícil, cara. Foi 10 meses. Tá me ouvindo? Alô? Wilson, Oi. é que tinha entrado, entrou uma ligação aqui, acabei não ouvindo você, a continuidade da tua conversa aí. Não, eu queria te perguntar o seguinte, como tu fizeste o teu segundo grau mais tarde, enfim, contasse a tua história, e deu para perceber que não estudou e não teve uma oportunidade de estudar com qualidade, num lugar com qualidade, no momento certo, mas mesmo assim tu superou e conseguiu muita coisa, né? Mas conta para nós qual foi a dificuldade e como foi o processo seletivo. Porque eu fiz o processo seletivo do Novo e não é algo fácil, né? Tem literatura, exposição, monitoramento, tem metas a cumprir. Então, cara, me conta aí como é que foi essa tua experiência, como é que tu conseguiu, mesmo com essas dificuldades todas, encarar, ter coragem e ter conseguido chegar lá. Olha, Gilson, primeiro eu fui desafiado pelas mulheres do Novo, né? Elas me ligaram, Jane, tem 7 mulheres inscritas no processo e você não, e só tem um homem. A cota contrária também é 2 por 1, né? E nós vamos ficar sem cota masculina. E eu fui me instigar, eu me inscrevi mais para fazer número. Porque como eu já sabia que o processo era muito difícil, eu estava duvidando da minha capacidade de passar. Porque, como você falou, é muito difícil mesmo, né? E eu sou meio dinossauro, tecnologia, essas coisas, sabe? Mas, como eu te falei no começo, anjos também surgiram no processo seletivo. Um deles fica aqui comigo, o Ricardo, né? Então, em cada etapa do processo, das 3 etapas, eu sempre tive muitas pessoas me apoiando, vamos lá, não desista, né? E acabei sendo aprovado entre os 10 vereadores candidatos do Partido Novo. Eu falo para as pessoas assim, olha, o Partido Novo não dá trabalho para o TSE, não dá trabalho para o STF, porque ele já filtra no processo de inscrição para afiliado. O processo seletivo é muito rigoroso, difícil mesmo. Tanto é que nós começamos em 19 e temos 10. Dos 19 que começaram, tinha capacidade, tanto quanto a minha, até mais capacidade, mas eu, felizmente, consegui superar essas barreiras do processo seletivo. E agora aqui estou. E o processo realmente nos prepara, pessoal. É uma coisa que, há uns 6 meses atrás, a minha postura como político seria totalmente diferente. Hoje eu tenho uma condição de analisar o contraditório, avaliar as ideias das pessoas, entender que tudo é importante dentro do processo. Mas o que mais eu me sinto hoje, o que mais me instigou, Gilson, foi a questão de ser um bom eleitor, sabe? Hoje eu me considero um bom candidato, uma ótima opção para Jaraguá do Sul, mas eu me sinto muito preparado como eleitor agora. E isso eu queria abordar bastante hoje com as pessoas, para que as pessoas possam avaliar qual é a postura sua, que está me ouvindo agora, nos ouvindo, Gilson. Qual é a sua postura como eleitor? Esse assunto eu gostaria de investigar bastante e também aproveitar a tua experiência como legislador para trazer isso para o lado de cá, entende? Como você vê hoje o eleitor, como o eleitor te vê, como você é assediado, quais são as perguntas. Nós vimos agora a questão do Amoedo sendo questionada, né? Eu concordo contigo, tanto que o Amoedo não é mais presidente do partido, mas também quero ressaltar a gratidão que eu tenho por ele, por ter fundado o partido, lutado pela causa do Partido Novo, que é o único partido que não surgiu de nenhuma instituição política, nenhuma dissidência política, nem de igreja, nem de sindicato, né, Gilson? Ele surgiu de um movimento voluntário que buscou a forma correta de fazer política. Então, assim, eu quero conversar muito contigo, eleitor. Faltam 6 dias. Tenha consciência da tua função. Se você é governado pelo Gilson, você votou no Gilson. Eu votei no Leandro Gilson, suplente, né? Que nos honra muito. Você é o cara que nos representa. Ele foi o primeiro colocado no ranking dos políticos de 2019, em 503 deputados. Então, você, já te falei, é meu ídolo na política. Estou aqui para falar contigo sobre esse assunto e gostaria da tua participação, da tua ajuda nesse sentido. Isso é um ponto muito interessante, porque a população coloca a culpa nos políticos. Odeiam o Alcolumbre, odeiam o Maia, odeiam o Collor, o Aécio Neves e assim diante. Mas eu pergunto, como é que eles chegaram lá, né?
Como é que eles chegaram lá? Cara, eles foram os mais votados, votos suficientes para alcançar o cargo. E aí o eleitor tem culpa, mas é muita culpa, mas muita culpa. Ele nem é uma questão de acreditar, né? Porque, cara, na situação que nós temos hoje, não é possível que alguém acredite em figuras como essa. Não é possível, realmente. Um pouso. Porque qual seria um ambiente ideal? Seria que todo eleitor pegasse num mapa, numa planilha, todos os candidatos da cidade. Eu sei que Jaraguá do Sul tem mais de 130, não sei quantos tem aí. 192, quase 192 200. candidatos. No mundo ideal, todo mundo deveria analisar um por um, ver vida pregressa, ver a capacidade, ver índole, e aí tomar a sua decisão. E, além disso, a ideologia do partido. As pessoas não entenderam que você não vota, estou falando aqui para vereador, estou falando aqui para deputado, não vota na pessoa, a pessoa vota no partido. Por isso que o xerife deu a risadinha que ele votou no Leandro, e na verdade eu fui eleito, porque o Leandro não teve voto suficiente para ser o primeiro. Então, em Santa Catarina, por exemplo, as pessoas votaram no Erickson porque é uma pessoa boa, ele é honesto, ele é empresário, é uma pessoa, enfim, um bom empreendedor, trabalha na vida privada, é um outsider, pronto. O que aconteceu? Ele não foi eleito, os votos dele ajudaram a eleger o Peninha, que talvez não seria a opção dessa pessoa que votou no Erickson. Então, a lei eleitoral, ela privilegia a ideologia do partido. Exatamente. E isso é um ponto interessante. Uma outra coisa é perceber de que muitos candidatos, eles prometem coisas que não podem cumprir. Às vezes de propósito, às vezes por ignorância. E o eleitor, quanto mais mergulhado ele esteja no estudo, quanto melhor ele esteja aí acompanhando a política, melhor ele vai saber disso. É interessante que, por exemplo, os candidatos, uma das coisas que eles prometem é evitar a burocracia, né? Tá na pauta de quase todo mundo. Mas aí a primeira coisa que eles fazem depois de eleito é apresentar uma montoeira de projetos que justamente geram burocracia. Eles prometem cuidar da saúde, segurança e educação, mas daí muitos deles usam fundo eleitoral na campanha. Mas como se eles querem privilegiar a campanha eleitoral e não saúde pública, e não material escolar? Então, são contradições que já são possíveis de perceber durante a campanha. Deixa eu ver, minha pergunta é como esses políticos chegaram lá, mas como eles continuam. Temos culpa sim. É isso aí. A Neuza está muito certa. Nós temos culpa, muita culpa. E aí eu gostei que ela botou, nós temos culpa. E a culpa é de dois motivos. Primeiro, por falta de estudo, de voltar de cultura, de educação, de voltar dos melhores. Mas muitas vezes sequer existe essa opção. Então a culpa ela é muito maior, porque é uma culpa de não participar, de não se envolver, de não se disponibilizar, porque não existe vácuo de poder. Se os bons não fizerem isso, os maus vão fazer. E aí fica um círculo vicioso, porque as pessoas dizem o seguinte, porque a política é coisa de vagabundo. Quando você faz isso, ou quando dizem isso, você generaliza e afasta as pessoas honestas, trabalhadoras, a fazerem parte do sistema. E aí só interessa realmente aqueles vagabundos que vão continuar a ser as mesmas e sempre as mesmas opções, né? E é uma cultura que a gente tem que esbarrar todo o tempo e que vem mudando, porque a gente aprendeu errado dos nossos pais, ensina errado para os filhos que a política é coisa de vagabundo. Não tem nenhuma criança que diz que quer ser político quando crescer. O cara quer ser jogador de futebol, o cara quer ser corredor de Fórmula 1, o cara quer ser modelo, ninguém quer ser político. Entendeu?
Só que a gente precisa estimular isso, porque político é legal. E a gente está conseguindo mudar isso porque já chegamos a uma fase das pessoas conseguirem admirar político. Você disse aí que me admira o Marcel Van Hatten. A gente chega no aeroporto, tem gente que quer tirar foto, o Zema não consegue responder todos os convites que recebem. Então, essa motivação das pessoas de passar a admirar um político faz com que eles mesmos, acontece comigo, eu passo a me esforçar mais ainda. E como eu me esforço mais ainda, o trabalho sai melhor. E quando o trabalho sai melhor, as pessoas admiram mais ainda. E aí a gente transforma aquele círculo vicioso num círculo virtuoso. E essa cultura, ela tem que ser desde criança, ela é demorada. Então, eu já consegui ensinar isso para os nossos filhos. A gente tem a responsabilidade de todos fazerem isso desde a escola e tal. E apontar. Porque tem vagabundo? Tem. A maioria é vagabundo? É. Mas não dá para dizer que todos são. Aqueles que são, tem que apontar o dedo, dizer e explicar por quê. Mas também tem que diferenciar aqueles que, porventura, não são. E isso é importante. Assim como tem político ruim, político bom, apesar de a maioria ser ruim ainda, infelizmente, tem também advogado, tem também dentista, tem também professor. E nós, como políticos, com os políticos, ao contrário das outras profissões, nós temos a oportunidade de decidir quem fica no sofá e quem vai trabalhar. Nós temos essa decisão. Sim. Nós temos, mas é a única profissão que, de uma forma geral, todo mundo reclama, não é? Ô Gilson, deixa eu fazer um comentário. Eu estava nessa de pedir voto, assim. Primeiro eu quero falar como me sinto como candidato, né? Porque eu me sentia só um eleitor meia-boca, né? Um revoltado, indignado. O Partido Novo me apresentou a possibilidade de filiar e estudar um pouco política. Nesse processo de filiar, estudar política, tudo, eu comecei a gostar de política. Quando eu passei o processo seletivo, eu fui me apaixonando pela política. Mas agora a minha experiência como candidato, Gilson, ela está incrível, ela está uma adrenalina. Eu entendo agora como é que a política é eficiente, como as pessoas devem realmente estudar e poder gostar, porque quanto mais eleitores, quanto mais você que está me ouvindo, está nos assistindo, eu e o Gilson agora, passar a estudar e entender política, vão entender como é importante a nossa participação na política. Ela não vivemos sem ela, ela está em nosso dia a dia, nossa respiração. Abordei um eleitor no sábado, um garotão, né? Daí ele falou assim, não, eu não voto, eu voto nulo. Daí eu falei, então eu vou te dar duas opções. Você pode, conforme a nossa Constituição, você tem direito de votar e ser votado. Né? Você quer ser votado? Como assim? Ser votado é se apresentar para a comunidade como um candidato, que nem eu fiz. Depois de 58 anos de indignação, agora estou aqui colocando meu nome à tua disposição. Não, isso jamais. Então tá, então você não tem outro caminho a não ser votar. Você não pode anular seu voto. Né? Mas a pessoa estava bem resistente, né? Mas eu vou anular meu voto. Você não pode, você não tem essa escolha. Porque se você anular seu voto, a quantidade de votos válidos vai diminuir e você vai perceber que os piores vão continuar governando. Então, quando começa a repensar um pouco nessa sua atitude, se eu puder, de alguma forma, te dizer algumas palavras que possam influenciar a tua decisão, reflete sobre isso. Caso contrário, um dia, quando você amadurecer, espero que não demore 58 anos, né? Demorou no meu caso, porque a primeira vez que eu votei com entusiasmo como cidadão foi em 2018, talvez tu já entendeu um pouco de política, né? Mas eu votava sempre porque era obrigado. Mas nós temos que votar não por ser obrigado. Nós temos que votar porque a nossa consciência, e é um direito nosso votar. Então é isso que eu peço para vocês. Exerça o direito ao voto ou coloque o seu nome para ser votado. É muito gratificante também. Eu acho interessante essa abordagem, porque assim, tu vira candidato, tu automaticamente se transforma em ladrão, né? Tu é candidato, mas como assim, ladrão? Eu sou só candidato. Aí é ladrão. E aí eu me lembro de eu ser abordado por um cara, só que, putz, isso aí é uma coisa difícil, porque já sobe o sangue assim, né? Tem que segurar para não voar no pescoço da criatura. Pô, o cara me chamou de ladrão. Ele tá me chamando de uma coisa que é exatamente o motivo de eu estar aqui para tentar combater. Olha só o absurdo.
Mas, enfim, aí o cara me chamou de ladrão. Eu falei assim, mas por que ladrão? Ah, porque todo político é ladrão. Aí eu disse, ah, é? E tu é ladrão? Daí ele disse, não, eu não sou. Eu assim, então eu chamo o cara certo para entrar na política. Porque se tu não é ladrão e todos os outros são, cara, olha só, então tu é o cara. É a nossa salvação. Tu é o cara para salvar o país. Só tu pode fazer isso. Exclusivamente tu. E é esse o ponto. As pessoas, elas não se colocam dentro do sistema. Todo mundo quer que as coisas se resolvam, todo mundo sabe que está certo, que está errado, que tem que melhorar, mas elas não pensam que elas podem fazer alguma coisa. Elas chegam muito tarde para fazer e muito cedo para criticar. E aí fica naquela de ficar esperando um outro fazer, e nada acontece. E aí, não sei se eu já contei essa história, mas esse aí é um dos motivos de eu ter saído candidato. Porque eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa, que eu conseguiria fazer alguma coisa. Eu já tinha estudado um bocado. E aí eu comecei a falar com alguns que faziam parte da política e dizia para eles, cara, faz assim. Aí o primeiro mentia, o segundo fazia diferente, o terceiro não dava bola, o quarto fazia da maneira errada. Até que um deles falou alguma coisa que fez sentido. Você falou o seguinte, ó, se tu sabe fazer melhor, vem você e faz. E isso fez sentido. E é assim, a única forma, porque a política tem uma briga senta, né? Porque assim, ó, alguém ali comentou do Amoedo, daqui a pouco alguém comenta do Bolsonaro, do Dória, e tal candidato a vereador. No fundo, né, xerife, é um percentual, né? Você concorda com um determinado político em um percentual. 90%, 95%, 80%, 75%. Mas daí você tem que acompanhar o histórico de posicionamentos, de projetos, de pensamentos. E, por exemplo, digamos que eu concorde 80% com o que você diz. Eu sou 80% teu amigo e não 20% teu inimigo. Essa é uma frase de Ronald Reagan. O que eu quero dizer com isso? Que só vai ter uma pessoa que eu concorde 100%, que é eu mesmo. Que é eu mesmo. Qualquer outra pessoa, eu vou ter um percentual mesmo que mínimo de discordância. Nós trabalhamos em 8 lá na bancada, existem vários assuntos pontuais, às vezes não tanta importância, às vezes de um determinado tema específico que existem divergências. Mas é um percentual mínimo, que é normal, que é natural. E como é a política de hoje? Às vezes não se trata de um projeto, não se trata de uma lei, de um plano de governo, nada. Às vezes é uma entrevista, uma palavra torta. Aliás, isso é ruim, porque hoje em dia parece que ser mal educado é bonito na política, né? As pessoas passam a odiar ou passam a amar, mas percebe que isso não tem nada a ver com gestão pública, com um projeto de lei. É uma discussão inútil que, além de ser inútil, ela acaba desviando a atenção para aquilo que é importante. Desviando a atenção para aquilo que realmente fazia diferença. É aquela isca de bobo, né? Aquela isca de bobo que se joga aí uma nomeação ou alguma coisa que a imprensa acaba focando. A pandemia, por exemplo, conseguiu fazer isso muito bem. Se falou, não estou dizendo que a pandemia não seja algo importante, é algo de extremamente importância, precisa se preocupar com isso, enfim. Mas se esqueceu todas as outras pautas do governo, se esqueceu o rombo econômico, se gastou em um ano o que a Previdência economizou em 10 numa reforma que levou um ano para ser aprovada. Então, isso o Brasil quebrou, está falido, a imprensa não divulga, e que nossos filhos vão nascer já devendo. Então, essas coisas não são publicadas e a gente precisa ser honesto e passar adiante. Desculpa que eu estou dando uma pirueta aqui nas minhas falas. Não, mas eu acho que é por aí mesmo, Gilson. A ideia é entender como é legislar, né? Você está, a tua experiência para nós é muito importante, porque está só 2 anos, menos 2 anos dentro do lado de lá, né?
Então, agora, eu ainda sou eleitor, sou agora candidato, mas tem a importância para o eleitor entender como é legislar, você está nos dando essa oportunidade, né? E falar também, amanhã, pessoal, tem uma outra live, onde eu vou falar do projeto Vereador Voluntário, né? Que é uma das minhas pautas. Então, as pessoas, amanhã eu vou tratar esse assunto especificamente. E as pessoas falam assim, é muito fácil falar do vereador voluntário, mas quais são os teus projetos? Fala de projeto, cara, entende? E isso é muito bom, isso instiga, isso é desafiador. Então, o que é o projeto? É o projeto do Partido Novo, ao qual eu me identifiquei e me alinhei, né? E você, Gilson, é o coveiro das leis ruins, né? Essa mesmo a tua fama, É não? isso aí. Eu até quero falar essa coisa de projeto, porque assim, primeiro que eu tenho um sonho de votar em um vereador que diga o seguinte, ó, eu não quero apresentar nenhum projeto. Eu não quero nenhum projeto de lei. Eu quero que tu vá lá e atrapalhe os outros projetos. E que tu revogue todos os projetos que estão lá e só incomodam. Raciocina comigo. Que projeto a Câmara de Vereadores vai fazer que vai auxiliar a nossa vida? Que justifique 2,5 milhões de reais, eu acho que Jaraguá do Sul é mais, passa dos 3 milhões de reais, por ano, que justifique 3 milhões de reais por ano. Então, é muito pouco. Talvez a lei de liberdade econômica municipal, né, pouquíssimas coisas, privatização de algum órgão público, enfim, mas que muito provavelmente não vai ser aprovado. Então, sim, o ideal é que o político não incomode, porque as leis elas são para obrigar, para proibir, para regular, para controlar a vida das pessoas. Então, se não tiver isso e ele estiver lá para atrapalhar que isso aconteça e fiscalize, e esse é um ponto importante, fiscalize e controle o poder executivo. Existe um problema que precisa ser consertado. Hoje, a comunidade e as pessoas, elas são reguladas pelo poder e o poder cada vez mais cresce dos políticos. E o das pessoas diminui. E eu não estou falando só de poder, de ter ou não ter liberdade, de recurso também, porque os impostos cada vez aumentam e os produtos ficam mais caros. Aliás, a partir do ano que vem, nós vamos ter uma inflação aí que vai ser duro de segurar. O que a gente precisa fazer é inverter essa lógica. Diminuir o poder dos políticos, diminuir atribuições, diminuir leis, diminuir recursos, diminuir salários e aqui do outro lado aumentar, para a gente chegar pelo menos num equilíbrio. Então, essa aqui é a resposta que eu gostaria de receber de um político. Ô, Gilson, quando eu comecei o processo seletivo, né, daí a gente pede apoio para a família, tá? Eles não entendem muito bem como o cara do nada mudou de opinião, né? Aí o meu irmão falou assim, meu irmão caçula falou assim, ô meu irmão, não entra nessa roubada aí, porque o Estado é meu inimigo, e eu te amo demais para se tornar meu inimigo, né? Então, para ver como, agora falando de novamente de eleitor, como o eleitor tem a percepção do Estado como inimigo a ser combatido. E assim, eu também entendo a opinião dele, porque o Estado realmente acaba sendo um inimigo a ser combatido. Então, qual é a ideia, assim, alinhado ao Partido Novo, qual seria a minha intenção, além de revogar leis ruins, não atrapalhar, né, o cidadão, criar condições para que a vida dele seja facilitada. Eu acho que essa é a principal função do poder público e do legislador. Eu pensava assim, vereador não tem importância nenhuma, é um inútil, né? E aí o que eu percebo hoje, estudando, é que se o vereador for atuante, fiscalizador, legislador, não existe corrupção no poder executivo. Concordas comigo que se o vereador tiver atuação, ele não vai aprovar a corrupção? Porque necessariamente passa, em algum momento legislativo, as propostas do executivo. É mais ou menos isso, tá certo? Isso. E mais uma coisa, né? Alguém com essa ideia, com essa ideologia, com essa proposta, que entre lá dentro, você passa a ganhar como se fosse 2 vagas. Porque você tira a vaga de alguém que faria exatamente o contrário, entendeu? Alguém que faria o contrário ocuparia a tua vaga ou alguém do novo. Então, você colocando alguém de que pensa confrontalmente o contrário, você como se ganhasse 2 vezes. Você tira um fazedor ruim
e coloca alguém com pauta propositiva. Xerife, muito obrigado. Tem uma outra live daqui a pouco. Fiquei muito feliz pelo teu convite, pelo bate-papo aí, muito legal de conhecer a tua história, as tuas dificuldades e a tua superação, cara. Te desejo muito sucesso. Faltou uma semaninha aí para o dia 15. Te arranca aí para trás de volta para conseguir chegar lá. Falasse do candidato vereador voluntário, para quem não sabe, para a surpresa ainda maior de todo mundo, o xerife se propôs, se acaso for eleito, a não receber salário, pessoal. Uma loucura. Isso aí é masoquismo modo hard. Parabéns pela tua motivação, por ter te colocado aí à disposição. E manda um recado para o teu irmão. Fala para ele que é justamente por ele odiar o Estado e você também, e os políticos e tudo que isso de ruim acontece, que você está nessa frente de batalha para tentar consertar isso. E ele, o que está fazendo? E ele, o que vai fazer? Essa é a reflexão que todos devem fazer a todo momento. Valeu, queridão. Grande abraço. Obrigado, querido. Eu vou continuar aqui um pouquinho. Abraço, sucesso. Conversamos, hein? Obrigado pela força. Até mais. Tchau, né?